esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois, após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos missionários, missionárias da Mãe Rainha, queridos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, Instagram, celebramos o 25º domingo do tempo comum, no mês em que na liturgia nós recordamos a importância da palavra de Deus para a nossa vida. E o evangelista Marcos nos ajuda pela palavra, conhecer para seguir, confiar e nos tornar discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O pão do céu que na terra sacia a fome e nos prepara para que um dia também alcancemos este céu, enquanto ele não é possível ser vivido aqui na terra. Nós já aprendemos com Marcos que para seguir Jesus é preciso conhecer o seu evangelho. Na semana passada, Jesus pergunta aos discípulos, depois de todos os milagres e pregações, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos afirmam, alguns dizem que é Elias, um dos profetas, João Batista. Isto tudo estava na Sagrada Escritura, mas não era o suficiente para apontar Jesus como mestre, Senhor, Messias e Salvador. Pedro até que tenta, mas o seu coração não está em Deus. Ele diz: tu és o Messias. Mas Jesus diz: Pedro, tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Você pensa apenas no Messias que vai restituir a identidade e a soberania do povo de Israel. Mas não é assim a missão do Filho de Deus. Não é desse jeito que ela vai se cumprir, porque haverá perseguição, a morte e depois a ressurreição. E a restauração vai ser não apenas da soberania de Israel, mas de toda a dignidade humana. O reino não vai ser só para vocês, mas um reino definitivo que vai ser chamado Reino de Deus. Ora, pois, então, agora Jesus fala com os discípulos sobre a catequese da perseguição, do sacrifício da cruz. Uma catequese que nós já começamos a perceber que foi vivida pelos profetas no Antigo Testamento. Na semana passada, Isaías
depois de tanto falar em nome de Deus, depois de tanto pregar a palavra, se via perseguido, injuriado, injustiçado, ameaçado de morte. E o que o profeta fazia diante dessa perseguição, injustiça e ameaça? Colocava sua confiança em Deus. Ele é o meu auxiliador. Quem poderá me condenar? De vez em quando nós temos que recordar o quanto precisamos confiar em Deus, porque diante de um mundo de tanta contradição, sofrimento, de tanta violência e injustiça, corre-se o risco de também nós nos confundirmos, de também nós desacreditarmos de que Deus está ao nosso lado, conhece o nosso sofrimento e quer nos ajudar. A catequese da perseguição foi tão profunda que ficou registrada não só na história dos profetas, como também no livro da sabedoria. Nós ouvimos na primeira leitura os ímpios dizendo: vamos colocar aqueles e aquelas que têm fé à prova. Eles nos incomodaram, denunciaram o nosso agir, as nossas transgressões, colocaram à prova as nossas faltas. Vamos ver o que acontece com eles quando eles forem ofendidos, torturados. Vamos ver até onde vai a sua paciência, a sua serenidade. Vamos ver se Deus os defenderá, porque de acordo com suas palavras, alguém vai vir em seu socorro. E na maioria das vezes, o socorro não foi um socorro imediato. Os profetas foram mortos e assassinados. Também com Cristo foi assim. Nos últimos instantes da cruz, ele entrega o Espírito ao Pai, e parece que tudo havia acabado. Mas para os profetas a certeza da eternidade. Na transfiguração, quem aparece com Jesus é Moisés, lembrando a primeira aliança, a lei, e Elias, lembrando de todos os profetas. Isto é, o lugar dos profetas na eternidade foi garantido pela missão que eles cumpriram na terra. E é exatamente o que Cristo disse no Evangelho: depois de morto injustamente, o Cristo ressuscitará. E a gente logo pensa: então, padre, a gente vai viver a fé direitinho, fazer as coisas corretas, para a gente ser perseguido, injuriado, morto, e aí entrar para a vida eterna. Isso é o que acontece hoje, mas não é o que aconteceria se a vontade de Deus fosse colocada em prática. Se aqueles que são ímpios ouvissem os profetas, eles se salvariam, e também os profetas teriam suas vidas poupadas. Se todos tivessem dado ouvido aos ensinamentos de Jesus, a cruz não teria sido preciso. Também nós, se nos esforçarmos na prática da palavra de Deus, além de nos fortalecermos pela fé e nos prepararmos para a eternidade, podemos colaborar para que a força de Deus transforme essas realidades tristes. E eu disse, é preciso confiar em Deus. Foi isso que nós rezamos no Salmo, em resposta à primeira leitura. Quem é que vai vir em nosso socorro? Já recebemos a resposta de Isaías na semana passada: Deus é meu auxiliador. E agora de novo o Salmo repete: é o Senhor quem sustenta a minha vida. O grande problema é que nem toda a vida humana é sustentada pelo Senhor. A vida humana que é sustentada pelo dinheiro se corrompe. A vida humana que é sustentada pelo poder se torna autoritária. A vida humana que se sustenta pela mágoa se torna agressiva. A vida humana que se sustenta pelo preconceito, pelo ódio, torna-se mesquinha. Enquanto a vida humana não tiver como referência a proposta do Evangelho, a palavra de Deus, a cabeça vai ficar vazia.
E aí, Tiago, que também está catequizando a comunidade, vai nos esclarecer de onde é que vêm todas as coisas ruins, das cabeças vazias. Onde há inveja e rivalidade, aí está toda desordem e toda espécie de obra má. Então, onde Deus não pode agir, onde Ele não está presente, vai aparecer a inveja, a rivalidade e as obras más. Como é difícil quando dentro de uma família perdemos a capacidade do diálogo, da oração, do perdão. Como é difícil quando dentro da comunidade as pastorais não se entendem entre si, não se entendem com o pároco. Como é difícil quando as comunidades católicas não se entendem uma com as outras e levantam bandeiras, às vezes para um lado ou para o outro. Como é difícil quando as religiões, não só as católicas, mas as cristãs, entram em rivalidade para disputar quem tem mais fiel, quem salva mais, quem arrecada mais, quem faz mais milagre. Como é difícil quando as dimensões da vida humana não se entendem mais. A política contra a economia contra a ecologia, a ciência contra a política. A rivalidade, a inveja, ela vai se enraizando, vai se tornando estrutural. E aí aquilo que era para ser o rumo da nossa vida, a sabedoria de Deus, a paz, fica em segundo plano. E aí os homens, diz Tiago, entram em guerras, brigas, paixões, e tudo isso sai de dentro do homem. Não é da vontade de Deus, não vem de Deus. E aí a gente quer tanta coisa, briga por tanta coisa, e diz Tiago, sabe o que a gente consegue? Nada, nada, porque mataram os profetas, mas não mataram o reino de Deus, a palavra de Deus. Mataram a Jesus Cristo, mas não mataram o seu plano de salvação, a sua entrega para o perdão de nossos pecados. E aí Tiago é bem claro, cuidado para a gente não reproduzir estas ilusões e paixões, porque senão a gente pede, mas não recebe, ou senão a gente pede só aquilo para o nosso próprio prazer. Quem já se aconselhou com o padre sabe que eu digo que às vezes tem algumas coisas que são muito boas para nós, mas nós não estamos prontas para elas. A gente tem que esperar um pouco, ter paciência, porque se a gente recebe aquilo que é muito bom de Deus e não está preparado para aquilo, a gente não vai aproveitar, a gente logo vai perder. Então, às vezes, a provação, a dificuldade está nos fazendo enxergar que aquilo que vamos receber de tão importante deve ser muito bem aproveitado e, se possível, ainda ser repartido com aqueles e aquelas que estão à nossa volta. Jesus só quis aproveitar de nós o que nós temos de melhor, graças a Deus. Jesus não quer os nossos fracassos, Jesus não quer as nossas fraquezas, as nossas culpas, os nossos rancores, mágoas, ambições, não quer a nossa inveja, a nossa cobiça. Jesus quer aquilo que de melhor o ser humano pode oferecer, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa fraternidade. E é isso que ele está pedindo, ensinando aos discípulos, quando diz depois que o Filho do Homem ressuscitar, então o seu reino vai se concretizar. Na semana passada ele pergunta, quem que eu sou? E agora ele pergunta, e vocês, o que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo da vida? E pergunta para nós também. Poderia ser que os discípulos estivessem pensando, vamos trabalhar bastante, porque se a gente encontrar outra multidão faminta, a gente vai ter que dar pão para eles. Vamos rezar bastante, porque se a gente encontrar as pessoas que precisam de cura, de se libertar dos espíritos maus, a gente vai ter que estar firme na fé. Vamos estudar bastante, porque a gente vai ter que pregar a palavra. Vamos nos preparar para ajudar o órfão e a viúva. Era isso que os discípulos estavam pensando? Se o mestre vai morrer, quem de nós vai ficar no lugar dele? Qual de nós é o maior, o mais importante? Se ele ressuscitar mesmo, quem que vai fazer qual tarefa no seu reino? Quem que vai ocupar
tal função. E não uma crítica partidária, mas lembra que eu disse no dia 7 de setembro, tantas manifestações, bandeiras contra, a favor, para isso, para aquilo, e continuam aí os preços exorbitantes, os exageros, as injustiças. Qual foi o fruto de toda essa movimentação? Quantas pessoas que estão na miséria, que estão esquecidas, que estão desempregadas, doentes, foram beneficiadas com tudo isso? De novo eu repito, não há bandeira partidária, há o ser humano que, tomado por paixões, ideologias, às vezes desperdiçam, gastam, sacrificam a vida em prol daquilo que não gera nenhum fruto, não consegue favorecer, não consegue promover em nenhum momento a vida humana. Então Jesus diz: se vocês não sabem o que fazer, presta atenção. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. De novo, padre, o senhor vem pedir que a gente viva como um coitadinho, a gente tem que fazer tudo, ficar quieto, ser o último, fazer de conta que não é nada disso. Lembra que Jesus falou para Pedro que ele era Satanás porque não pensava como Deus? O que é que está em primeiro hoje? Eu já disse, nem sempre é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Então, se você for o último de todos os ambiciosos, você vai ser o menos ambicioso. Se você for o último de todos os rancorosos, você vai ser o que menos tem rancor. Quando a gente se torna o último diante de Jesus, é porque nós estamos sendo contrário aos que ocupam os primeiros lugares, aos que querem os primeiros lugares, aos que se impõem como estando nos primeiros lugares naquilo que é contrário ao reino. E esse serviço não é algo extraordinário que a gente não consiga fazer. É o pai que cuida dos filhos, a mãe que cuida do esposo, dos filhos, é um que ajuda o outro. São as pastorais que evangelizam, que educam, que são discípulos e discípulas de Jesus. É o trabalho que às vezes, mesmo no sacrifício, sem a justa remuneração, a gente faz com toda a dedicação possível, porque damos o nosso melhor. É viver a esperança, a fraternidade, como eu disse. O serviço ao reino de Deus é fazer com que a palavra de Deus seja transmitida através da nossa vida. Ficou pior ainda, padre, porque aí a gente acha que nunca vai conseguir mesmo. Então Jesus diz assim: vem cá, pegou uma criança e abraçou. Seja como esta criança, receba aquilo que Deus tem a te oferecer, como estou recebendo essa criança. Tenha a disponibilidade de crescer, de aprender, de se comunicar. Tenha a disponibilidade de se permitir moldar por Deus. E então quem acolhe essa criança, que na época era um dos pequeninos, marginalizados, lembra o menino que chegou com os pães e os peixes? Os discípulos disseram: esse menino tem aqui uns pãezinhos e uns peixes, mas o que é isso para a multidão? E foi daquela oferta, daquela criança, que comeram mais de 5.000 homens e mulheres. Então, aquela inocência que a criança traz em si, nos sentimentos e nas ações, deve ser a nossa postura diante de Deus, para que a gente possa crescer, transformar a nossa vida e a vida do mundo. E Jesus diz: quem acolhe essa criança, não só acolhe a mim, mas também aquele que me enviou. Então nós, às vezes, acreditamos e parece que as coisas são impossíveis e não tem jeito, ou que nós não podemos e não conseguimos. E de repente, as coisas mais fáceis, as possíveis, são esquecidas e deixadas de lado. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a viver a fé, e que a cada Eucaristia celebrada nós estejamos mais perto de sua palavra e do reino de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.